As famosas canetas emagrecedoras têm ganhado cada vez mais espaço entre todas as pessoas que estão procurando perda de peso. Mas será que usar o medicamento antes da mudança de hábitos realmente funciona? Para sanar todas essas dúvidas, hoje o Alpha VIPcast recebe o nutricionista Paulo Mulinari. Seja muito bem-vindo, Paulo. Carol, obrigado pelo convite. Muita felicidade, né, estar aqui na Alpha VIPcast. E vamos falar sobre um tema que realmente, né, está em alta. As pessoas hoje que buscam emagrecimento, antes pensavam no nutricionista, na dieta, no que comer, na quantidade. E nesse ano de 2026, né, tivemos esse pico de inversão, né? Hoje as pessoas buscam, em primeiro lugar, o atalho, né, que no caso é o medicamento Mounjaro. Então é isso, vamos falar de coisa boa, de saúde, né? Vamos desmistificar e agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Isso aí. Vamos lá então, vamos falar sobre a febre do Mounjaro e o que mudou durante, todo esse período aí. Na sua percepção profissional, por que o Mounjaro ganhou tanto espaço e se tornou praticamente sinônimo de emagrecimento para uma parcela de público? Nossa, já começou uma pancada essa pergunta, né? Bom, eu percebo muito que as pessoas querem emagrecer, querem ter uma boa estética, que também é saúde mental. Você se vê, se sentir bem, a sua autoestima muda para muito melhor, então, naturalmente, isso é impactante, né, na sua saúde mental. Só que as pessoas querem um resultado rápido, um resultado para ontem. E o que elas fazem? Pensando em agilidade, buscam o que? O atalho, que hoje é o medicamento. É claro que quando a gente fala de Mounjaro, ele é um medicamento que ele tem uma finalidade, que é o principal controle da insulina, né? Então, também ele auxilia no processo de emagrecimento, mas o principal fator dele é tratar essa questão de saúde. E as pessoas aproveitando esse gancho levam apenas para o emagrecimento. Então, ele tem o seu ponto positivo, né, que ele é criado para tratar esse controle da insulina e também auxilia no processo de emagrecimento. Então, para pessoas, né, com excesso de peso, com obesidade grau 2, com uma sobrecarga muito grande de gordura corporal, junto com a dieta, é claro, quando a gente fala de Mounjaro, a gente tem que lembrar sempre de dieta. Porque o único meio de emagrecimento de forma segura, que promove saúde, é a dieta. Só que pensando em coisa rápida, as pessoas buscam o quê? O atalho, que é o medicamento. E o que me deixa mais assustado é que às vezes a pessoa precisa perder 2, 3 quilos. É só fazer dieta, é só treinar, é só se reeducar. E o que elas buscam? O medicamento. E, na sua opinião, o que pesa mais durante essa procura? A necessidade clínica, a promessa de resultados rápido ou a influência das redes sociais? Deveria ser a necessidade clínica, né? A pessoa tem a necessidade de acordo com a visão do seu médico, do seu profissional da saúde, mas não é. A necessidade clínica é a terceira, a última opção que nós podemos colocar. É, sem sombra de dúvidas, a imagem, né? O visual, né? Não é a questão da estética, literalmente. E com isso, você vê, o Mounjaro, o princípio dele, quando chegou no Brasil, era caríssimo, acho que 2.000 e pouco. Agora tem pessoas que vendem a 100 e pouco a dose, olha que loucura. E as pessoas não estão nem preocupadas de onde vem. Você fala, não, é do Paraguai, mas, pô, uso assim mesmo. Então, sem sombra de dúvidas, o visual não está nem um pouco preocupado com saúde. A grande maioria, claro que tem uma pequena parte que tem a necessidade por questão patológica, questão de alguma doença que tem. Agora, a grande maioria só quer mesmo melhorar a estética, e muito me preocupa, porque e a saúde? Né? E tudo tem um tempo. Eu falo que uma gestação são quantos meses, Carol? 9 meses. 9 meses. Então, tem um tempo para o seu filho nascer e nascer com saúde, graças a Deus, né? Você é mãe, eu sou pai, então a gente entende que é 9 meses. Então, o emagrecimento também ele tem um prazo. O emagrecimento de forma saudável. Porque emagrecer é ser mais saudável. Emagrecer é perder gordura. Emagrecer não é apenas subir na balança e perder peso. Não é apenas, eu estou perdendo peso, eu estou sendo mais saudável. Não, tem pessoas que perdem peso e fica pior, né, se tratando de saúde, que quando estava mais cheinha. Sim. Porque falta vitamina, falta nutriente. E aí, às vezes uma simples gripe que a pessoa pega, parece que é uma coisa absurda. Por quê? Porque a imunidade está baixa, o corpo não tem vitamina, o corpo não tem nutriente. Então, me preocupa muito essa procura do medicamento apenas para estética. A nossa segunda pergunta, você já falou aí no começo, que a caneta está vindo antes do nutricionista. E a gente sabe que, antigamente, quem queria emagrecer, normalmente precisa emagrecer, vou procurar um nutricionista para fazer dieta. Hoje em dia, não. Acredito que por essa questão das influências, né, das redes sociais, do emagrecimento rápido, as pessoas estão indo buscar nas canetas emagrecedoras, né? Como você enxerga essa inversão de caminho?
Então, antes a pessoa ia no cardiologista ou no clínico geral, ele pedia um exame de sangue, ó, o colesterol tá alto, ó, tá pré-diabético, você precisa perder um pezinho, ó, tá com dor no joelho, vou te encaminhar para o nutricionista. E a pessoa ia no nutricionista para aprender a comer melhor, para diminuir a margarina, diminuir o doce. Hoje não. Hoje as pessoas inverteram, né? A grande maioria. Eu ainda não senti isso no consultório, porque graças a Deus o meu trabalho ele é muito sério, então as pessoas entendem da importância de ir no Paulo Molinari. Mas eu percebo que muitas pessoas estão preocupadas apenas em usar o medicamento, não está preocupado com a sua saúde. Então inverteu os fatores. E espero que isso mude. Um dado importante, o Brasil é o país top 1 em número de nutricionistas. Ou seja, não tem outro país do mundo que tem mais nutricionistas do que no Brasil. Claro que por proporção de pessoas. Porém, é o top 2 em obesidade. Ou seja, não vai de encontro. Você tem muito nutricionista que ajuda no emagrecimento, ajuda a promover saúde, é o top 2 em obesidade. E os Estados Unidos, que é o grande, né, provedor do Monjaro, é o top 1 em obesidade. Olha que louco. Sim. Olha que pancada. Se é um medicamento que vende muito no Brasil, acho que é o país que mais vende na América. Se é os Estados Unidos que mais vende, os dois estão juntos em questão de obesidade. Então, por que isso está acontecendo? Por que a obesidade vem crescendo absurdamente? Você sabe dizer o porquê? Eu acredito que seja mesmo por essa questão de que as pessoas estão cada vez mais pegando essas influências das redes sociais e aí começa com aquele foco de eu vou fazer, eu vou conseguir, mas ao mesmo tempo vai procrastinando, Exatamente. né? E Se acaba frustrando. voltando à rotina por não conseguir os resultados que vão ser permanentes. Exatamente. Aí você respondeu perfeitamente. Entendeu? Se eu não fosse uma apresentadora, você poderia até fazer faculdade de nutrição, que realmente é de parabéns. Ai, meu Deus. Então, exatamente, as pessoas querem o quê? Um atalho, querem para Sim. ontem. Né? E com isso buscam o atalho. Todo mundo sabe que o atalho ele não te leva aonde você quer chegar. Se a viagem para Belo Horizonte, onde nós estamos, é 7 horas, não adianta eu querer pegar um atalho para chegar em 2 horas, que eu não vou chegar. De carro eu não vou, não sei que eu vou de avião, que aqui no aeroporto tem. Então, as pessoas querem um atalho, não querem pagar o preço. É a mesma coisa que eu falar, ó, Carol, você vai trabalhar um mês e eu vou te pagar X. Aí você não trabalha dia nenhum do mês e quer receber X. Não dá. A conta não fecha. Não fecha. Então, o medicamento também... isso, pessoal, não estou dizendo que o medicamento é ruim, porque ele tem a sua finalidade, tá? Não entenda dessa forma. O que eu quero deixar bem claro é que as pessoas, às vezes, não querem se educar, aprender a se alimentar, ser mais saudável, educar o seu cérebro. Ó, deu de manhã, eu vou tomar meu cafezinho da manhã, com a proteína, com carboidrato. Para que isso é importante? Sabemos que é o quê? Se você come a proteína, ajuda no ganho de massa muscular, ajuda na não perda de massa muscular. Se eu como um alimento rico em vitamina C, vitamina D, cálcio, ajuda na formação óssea, ajuda na formação da minha imunidade. Então, isso eu quero o quê? Ter saúde, me previne de doenças. Agora, se eu uso um medicamento que ele tira a minha fome, que eu deixo de comer o que é ruim e o que é bom, eu vou adoecer. Com certeza. Isso é tragédia anunciada. E, Molinari, daqui a alguns anos, quem usa o medicamento, o que vai acontecer? Ninguém sabe. Os cobaias vai mostrar pra gente, né? O pessoal tá, né? E me preocupa com o futuro, me preocupa bem, Carol. Mas... A nossa próxima pergunta é sobre o que o Monjaro faz e o que ele não faz. Sem entrar em prescrição, eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo por que medicamentos como o Monjaro podem provocar uma perda de peso tão expressiva, porque acontece realmente a perda de peso muito rápida, e o que a medicação sozinha não consegue resolver. Então, vamos lá. A vontade é de responder que ele faz muita gente ganhar dinheiro, né? Porque tem gente que está preocupada só em vender, né? Mas, enfim, vamos ser profissionais, vamos responder do jeito certo, né? O que ele faz do corpo da pessoa? Genericamente falando, de forma lúdica, né? Ele diminui a sensação de fome, ele te causa saciedade por mais tempo, ele diminui ele lentifica, né, o seu esvaziamento gástrico, que é o seu estômago, o alimento, ele fica ali por mais tempo e diminui também, ele lentifica um pouco também o fluxo intestinal. Sendo isso, a pessoa ela tem mais saciedade por mais tempo, o estômago ele fica preenchido por mais tempo e o que ela faz? Ela deixa de comer, ela deixa de ter uma ingestão calórica ou ela tem uma baixíssima ingestão calórica. Se ela ingere menos caloria, naturalmente, isso impacta no processo de emagrecimento. Que também, né, dá para ingerir menos calorias se alimentando bem, consumindo os alimentos certos. Então, naturalmente, ele aumenta a saciedade, ele diminui o fluxo intestinal, o fluxo estomacal, que a pessoa fica sem fome por muito tempo, então ela deixa de comer. E o que ela perde? Peso. Ah, mas estou perdendo peso, eu vou agradecer a Deus por isso. Você pode agradecer, mas você tem que saber o que você está perdendo.
Você tem que saber o que você está perdendo. Porque perder peso não é sinônimo de emagrecimento. Tá? Vamos chegar lá. Antes de seguirmos para a nossa próxima pergunta, eu preciso lembrar que esse podcast tem um patrocínio oficial do Parque Filadélfia. E também ressaltar que agora, no início de setembro, ali por volta de 7 a 14 de setembro, o Parque Filadélfia vai estar funcionando simultaneamente na cidade de Manhumirim e também na cidade de Murié. Então, já se prepara, organiza com a família para ir se divertir no Parque Filadélfia. Vamos para a nossa próxima pergunta, que é: perder 10 quilos significa perder 10 quilos de gordura? Então, vamos saber sobre essa dúvida que é muito importante. Já está, né, dentro do que você estava falando aí na pergunta anterior. Se quando eu subo na balança, depois de tomar o Monjaro, eu eliminei 10 quilos, mas o que eu eliminei de verdade? Foi a gordura? Boa pergunta. E muita gente está perdendo a vergonha na cara, né? Porque quer perder peso, mas não quer treinar, quer perder peso, mas não quer se alimentar bem, quer perder peso, mas não quer dormir bem, quer perder peso, mas quero, mas não faço por onde. É a mesma coisa, eu sempre brinco, né? Eu peço, Deus, me dê dinheiro, me dê um trabalho, mas eu saiba procurar, entendeu? Sim. Então, as pessoas querem apenas perder peso, e perder peso não é sinônimo que você está sendo feliz, né? Talvez você pode ter uma felicidade momentânea, porque a balança ela vai te mostrar que você está perdendo peso. Agora, perder gordura é totalmente diferente de perder peso. Se eu sair correndo aqui agora e perder, no sol quente, perder 3 quilos, 3 litros de água em 1 hora, isso é possível. É 3 quilos a menos na balança, mas é água. Eu estou desidratando pelo exercício físico. Então, tem gente que perde peso, mas perde músculo. Tecido ouro. Músculo é considerado tecido ouro. Não, mas mulher, cara. Mulher ela tem mais dificuldade para ganhar músculo comparado com que homem. E mulheres acima de 35 anos já estão no climatério. Mulheres acima de 50 já estão entrando na menopausa. Aí entra no Monjaro sem embasamento nutricional e acaba perdendo músculo, que é um tecido ouro. Aí a conta chega. Aí o bicho pega, porque perdeu o músculo, o metabolismo ele tende a ficar mais lento. Então, se antes de tomar o medicamento você já queria emagrecer porque você estava com excesso de peso, depois você vai ficar com ainda mais peso. Você pode multiplicar por 2 o que você tinha antes. Claro, né, falando de uma forma bem lúdica, mas é isso que vai acontecer. Então, perder peso, pessoal, subir na balança, não é apenas um parâmetro que você vai sorrir por aquilo. O ideal é fazer uma avaliação para saber o que você perde, se é músculo. Você pode ver a mulher, quando está num período menstrual, ela tende a ganhar mais peso. Sim. Mas não é que ela está ganhando gordura, é um inchaço. É um edema que o corpo, né, é um processo natural, fisiológico da mulher. Então, perder peso, presta atenção, você que está em casa agora, está ouvindo, preste bem atenção. Perder peso não é sinônimo de felicidade. Sinônimo de felicidade é perder gordura, é eliminar a gordura. E, Carol, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe de que forma, ou por onde que nós eliminamos a gordura? Vou te dar 3 opções: urina, fezes ou respiração. Eu acredito que na urina. Errado. Mas das duas, o que é? Fezes ou respiração? Nas fezes. Errado também. Sério? Na Respiração. CO2. Como? Então, é um processo no pulmão, né? Que você Aham. faz a degradação do tecido adiposo de gordura e libera pela respiração. Então, se você acha, né, que às vezes você toma um medicamento achando que você vai ir no banheiro. É o famoso, vamos tomar aqueles chás, né? Exatamente. Aí, às vezes você vai no banheiro, mas não quer dizer que você está emagrecendo. Está, às vezes, desidratando, que você urina muito, né, como um chá de cavalinha ou um chá de sene. Então, é pela respiração. Então, tudo é um processo. E poucas pessoas sabem disso, tá? Poucas pessoas sabem disso. Então, o emagrecimento ele vai muito além de apenas você tomar um medicamento e subir na balança. Né? Isso eu estou falando uma pontinha do que é. Se a gente parar para fazer um podcast o dia inteiro sobre emagrecimento, ainda falta tempo. Então, é isso. Tem que buscar ajuda nutricional sempre. Quer usar o medicamento? É um direito seu. Busca ajuda nutricional. Ah, Molinari, você está falando isso porque o nutricionista está puxando sardinha para você. Não. Você pode ir em outro se você quiser, mas eu estou te falando a verdade. Molinari, mas eu estou ficando chateado com o que você está falando. A verdade dói. Sim. A verdade dói. Entendeu? Agora, se você não encarar a verdade, lá na frente você encara as consequências. E tem um ditado que fala, o plantio é opcional. Você escolhe o que planta, mas a colheita ela é obrigatória. Aí você é obrigado a colher o que você plantou. Então, assim, eu estou aqui dando uma orientação. Se você faz uso do medicamento, tente pelo menos se alimentar melhor, fazer uma atividade física, né, uma musculação que é mais indicado, ter uma boa hidratação. Tem gente que fala, pô, bebeu água? Ô, já bebi. Quando você vai ver um copo d'água, é suficiente, cara. Com
Com certeza. Não é suficiente. Então, às vezes, não bebe água bem, não se alimenta bem e não faz atividade física e acha que o medicamento E quer vai tomar um resolver. Monjaro. Então, assim, se unir, se quer usar o medicamento, mas faz do jeito certo, pelo menos. E tenta, pelo menos, do jeito certo. Fala, não, eu vou me educar. Quando você se educa, e precisa de tempo. Olha o tempo que nós estudamos no ensino médio, ensino fundamental e continuamos estudando. Isso é uma educação. Então, a educação nutricional é uma coisa que também nunca acaba, é um jogo infinito. Então, você vai aprendendo a comer bem, vai aprender a tomar um bom café da manhã, vai aprender a almoçar com a ajuda do profissional. E o pulo do gato é comer dentro da sua necessidade. Cada um tem a sua. Não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo, Carol. Cada pessoa ela tem que comer dentro da sua necessidade. Então, o profissional nutricionista ele vai calcular. Porque você fala, eu estou comendo saudável, eu vou emagrecer. Depende, você pode engordar comendo saudável, se você comer além. Ué. O que o boi come? Salada. E não é gordo. Essa foi ótima. Então, é bem mais complexo do que parece. Não é? A nossa próxima pergunta vai falar sobre os benefícios e os efeitos adversos. Existe um lado em que esse tratamento pode ser uma ferramenta importante quando bem indicado. Foi o que eu te perguntei aqui, né, em off, se você tem o contato com pacientes que precisam de fazer o uso do Monjaro, né, se estão usando, e como que essas pessoas estão fazendo, quais são os cuidados possíveis para não ter muitos efeitos adversos futuros. Então, o principal, que eu recebo muitos clientes que fazem uso do medicamento, mudam o estilo de vida, começam a treinar, começam a correr, começam a fazer musculação, vai no nutricionista, preocupe no que comer, na quantidade, vai na revisão para a gente ver se está perdendo gordura, se está perdendo massa muscular, e com isso essa pessoa ela aprende depois a ter uma educação alimentar. Então, é o que eu falei, tem pessoas que usam medicamento, eu tenho vários clientes que fazem uso, Carol, mas faz do jeito certo, vai no nutricionista, calcula a dieta, a pessoa segue direitinho, começa a fazer atividade física, arruma um tempo para fazer atividade física. Então, assim, se vai usar o medicamento, faz do jeito certo. Entendeu? Que tem muitos clientes que vêm tendo resultados assim maravilhosos, porque faz o uso do medicamento prescrito pelo seu médico, mas consulta lá com o nutricionista Paulo Molinari. Aí vem tendo bons resultados. Agora, eu também observo pessoas que usam por usar, que você olha para a pessoa, ela até emagreceu, mas parece que ela está desmanchando, parece que ela ficou uns 30 anos mais velho. Eu falo, gente, o emagrecimento... muito, inclusive. Não, demais. Outra né? coisa, as cabeleireiras, os cabeleireiros vão me agradecer pela minha fala, porque a queda de cabelo, né, vem crescendo assim, absurdamente no salão. E às vezes eu acho que a cabeleireira que passou uma química, a cabeleireira... Não é. E quer que ela resolva? Não é. É de dentro para fora. É o nutriente que não chega no bulbo capilar. Então, ele tem que ir para algum lugar. Mas para chegar no bulbo capilar, primeiro ele vai para onde é mais importante. Então, tem pouco nutriente, vai para onde realmente é mais essencial e não chega lá. Aí o que acontece? Cabelo cai. Aí a mulherada, tem mulher que você olha, parece que está desmanchando com pouco cabelo e perdeu peso, mas não quer dizer que é gordura. Então, assim, vai na ajuda do profissional, que ele vai te passar umas vitaminas, os nutrientes, que sabe que tem a necessidade, como B12, se tiver necessidade, como ferro, biotina, Nutricolim, enfim, é uma gama de suplementos que a gente passa de acordo com a individualidade. E quando a pessoa para de usar o Monjaro? Aí que aparece o risco de recuperar o peso? Boa pergunta. Difícil é parar, né? Eu falo que tem pessoas que falam, vou usar durante 4 meses, Molinari. Combinei com o meu médico, já comprei para os 4 meses, aí dá 4 meses. Aí ficou uma semana, Molinari, meu apetite voltou, eu estou comendo tudo. Você sabe por que acontece isso? Porque ela não se educa, ela não aprende, ela não manda o recado para o seu cérebro que ele realmente tem que acostumar com o que é mais saudável. Ela apenas aplica a canetinha para tirar o apetite dela, aí quando para com a canetinha, volta tudo de novo. E volta mais forte, tá? O pior é isso. Tá? É por isso que eu falo, tem que fazer a ajuda do profissional, porque quando for parar de usar o medicamento, você não vai ter o efeito rebote, que é aquele ganho de peso absurdo que acontece com 90% de quem faz o uso. Será que seria tipo aquele efeito de abstinência? Porque a pessoa fica aquele período de tempo sem comer. Exatamente. Né? É uma palavra até um pouco forte em falar, mas é igual quem usa droga, não fica sem. Passa aquele período ali do prazer e depois volta. Quem usa o medicamento, está ouvindo eu falar, já usa por um tempo, vai se identificar, vai entender o que eu estou falando. Porque é a cabeça que fala, meu Deus, estou sem usar o medicamento, vou ganhar peso. E realmente o apetite, o paladar, ele volta mais forte. Por quê? Porque ela não se educou. Se ela estiver fazendo atividade física, tendo um gasto calórico, se ela aprender a tomar um bom café da manhã, se ela aprender a almoçar bem, isso vai acontecer de forma mais branda. Então, ela vai conseguir passar de forma mais suave, porque é um estilo de vida. Entendeu? Então, o efeito colateral, falando da nutrição, do ganho de peso, é esse. Agora, se tem outros efeitos ligados a alguma doença que pode desenvolver, algum prejuízo para algum órgão, isso aí só o tempo que vai dizer.
E o papel do nutricionista mudou? Diante dessa nova realidade, qual passa a ser o papel do nutricionista? Mais desmistificar do que passar a dieta em si, né? Porque antes o cliente chegava no consultório, a gente vendia, montava uma dieta, explicava o porquê. Hoje você tem que estar desmistificando ou convencendo o cliente. Parece que você tem que ser um babá nutri, né? Falar, olha, vamos por esse caminho, que esse caminho é melhor, e esse caminho ele tem um tempo a ser percorrido, não é como você está pensando, você quer algo muito rápido, mas realmente o que é bom tem um tempo, tem um preço a ser pago. Primeiro é o desconforto, depois o conforto. Olha só, tanto de coisa que eu já falei. Então, é convencer o cliente do que é certo. Sendo que antes, você tinha que convencer, você não tinha trabalho de convicção. Você tinha que apenas montar a dieta, explicar e desejar boa sorte e te aguardo na revisão. Agora não. Agora, o nutricionista, hoje, de 2026 para cá, se ele não tiver uma boa comunicação, não entender, ele vai ficar para trás pelo Monjaro. Não só pelo Monjaro, mas também com essa inteligência, né? Artificial, o mais conhecido é o ChatGPT. Se o nutricionista não tiver esse poder de comunicação, de entender realmente do que está falando e fazendo, ele vai ser substituído. E o que me preocupa também é o perfil dos nutris atuais. Coma de tudo e emagreça. Beba Coca-Cola todo dia que você... Coca zero. É até um tema que a gente pode... Então, tudo isso me preocupa muito no ramo da nutrição. Às vezes a gente fala muito do medicamento do Monjaro, mas o perfil que os nutricionistas vêm tendo hoje é algo que também prejudica na saúde do seu cliente, prejudica na saúde dos seus futuros clientes. Porque não existe. O que é saudável, o que não é saudável, não tem como eu querer tirar o açúcar para falar que é saudável. Mas se tem corante, se tem caramelo... Então, assim, a gente precisa repensar também nos profissionais que a gente procura para cuidar da nossa saúde. Agora a gente vai para a pergunta final, para a gente fechar esse podcast de hoje. E eu gostaria que você respondesse para todo mundo que está assistindo esse podcast e está pensando em emagrecer de forma rápida, pensando em tomar o Monjaro, qual é a primeira orientação na sua visão profissional antes de tomar qualquer decisão? Então, a primeira orientação você já sabe, tem certeza que no fundo você sabe. Às vezes você não quer acreditar na verdade, mas a verdade você sabe, que é o quê? Sair do sedentarismo, fazer uma atividade física, que é buscar ter um controle da sua alimentação e uma qualidade também. Então, você precisa comer bem na quantidade certa, você precisa evitar o consumo excessivo de açúcar. Mulinária, minha avó é diabética, meu avô é diabético, mas você vai ser também, porque do jeito que você está indo, está seguindo o mesmo caminho que... E na época, eles ainda gastavam muita energia. Agora não. Então, assim, se você quer dar o primeiro passo para o emagrecimento, busque o caminho certo. O caminho certo é só um, tá bom? Que é o caminho da dieta, do treino, da constância. O emagrecimento é um jogo infinito. É um jogo que nunca acaba. Você sempre vai estar se alimentando bem, na quantidade certa, fazendo atividade física. Eu sei que é difícil, porque te tira do seu conforto, mas é para o mulinário também, é para todo mundo. Agora, quem entende por essa dificuldade e encara como uma solução, é uma pessoa que vai passar bem. E se quer fazer o uso do medicamento, tudo bem, mas pelo menos coma melhor, para não ter tantos colaterais, como queda de cabelo, baixo libido, indisposição, deficiência nutricional. E a primeira coisa também a fazer quando pensar em usar o medicamento, faz um exame de sangue, faz um check-upzinho. Né? Se você quer pagar não sei quantos no medicamento, mas não quer pagar 100, 200 reais no exame de sangue, é brincadeira. Faz um exame de sangue, busca a ajuda de um profissional e lembre-se que o caminho do emagrecimento, o caminho mais seguro, é o da dieta e do treino. Agora, em uma frase... Quero que você resuma em uma frase a resposta. Monjaro é solução, vilão ou ferramenta? Ferramenta. Paulo, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Acredito que muitas dúvidas foram sanadas. Se surgirem mais algumas dúvidas aí, né, depois de acompanhar pelo YouTube ou também pelos cortes do Instagram, pode deixar nos comentários que numa próxima oportunidade a gente volta para responder, não é? Combinado. Eu agradeço muito pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.